Olá pessoal, eu sou o Guilherme Bosque. Eu sou o Phil Félix. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente vai se maquiar, fazer um teste para 2 novos personagens da série Plantão de Sonhos. E decidimos então começar mostrando a maquiagem de como vai ser feita. E nesse processo vamos falar como que a gente se conheceu, quem nós somos e de onde vem nossas ideias. Exato. Então aqui a gente vai falar, nós somos um casal? Sim! Como a gente se conheceu, como que veio as ideias dos bonecos. Olha, eu não lembro de nada disso. Foi bastante legal. Exato. E aí a gente vai se maquiando, a gente vai falando sobre o processo. É a minha primeira vez fazendo algo de maquiagem artística, então o Guilherme já fez no teatro e ele que vai me orientar aqui. É isso aí. Primeiro que a gente fez aqui um apanhadão na 25 para ter esses materiais para fazer os personagens, né? Então aqui a gente tem as tintas. As maquiagens, as tintas artísticas, né? Para rosto, clown, coloridas, pancake e etc. Compramos também cílios, peruca, pincéis, tudo que se usa numa maquiagem a gente comprou para poder usar. Acho que compramos o que a gente vai usar, talvez precisemos de mais depois, mas por enquanto acho que isso aqui vai dar certo. Isso aí. E aí esses 2 novos personagens do Plantão de Sonhos será os Sigilos E os segredos? Nessa série, Plantão dos Sonhos vai ser a nova série que a gente está produzindo. É uma continuação, meio que não continuação de Flores de Lírio que a gente fez ano passado. Uhum. É uma série inspirada em Programa Rá-Tim-Bum, Comédia MTV, Furo MTV, Filomena Camp. Fleabag. Então assim, é trazer toda a estética dos bonecos, uma estética colorida, mas com um humor um pouco mais... Mais adulto esse daqui, é para jovens, adultos e adultos, não é para criança. Mas vai ter todos os personagens da Central dos Sonhos, então Lírio, Coletor, Cogumelo, Umber, Novel e novos personagens que serão interpretados por a gente. Uhum. Enquanto isso, vamos respondendo perguntas. E aí, uma pergunta que vira e mexe fazem... Bom, uma primeira curiosidade é se nós somos uma dupla ou se nós somos um casal, né? E nós somos uma dupla. Nós somos um casal que acabou se tornando também uma dupla criativa, né? Porque eu venho do universo das artes visuais E eu venho do teatro. e aí quando a gente se conheceu, eu estava seguindo uma determinada ideia e o Guilherme estava seguindo outra e no final a gente mudou e ficou uma coisa só. O que foi engraçado, quando eu conheci o Felipe, eu já estava me formando no curso de teatro, né? Eu estava para apresentar a última montagem do curso. Eu fiz teatro no Senac, né? E quando eu estava lá, eu tinha uma ideia de sair e fazer já uma produtora. Eu queria produzir coisas com uma pegada ficção científica, mundos alternativos, magia, coisas que não existem na nossa realidade. E não queria fazer parte de nenhum tipo de coletivo ou qualquer coisa assim, porque meu foco sempre foi ganhar um Oscar. Mas não como ator. Eu queria ganhar o Oscar como o melhor filme. E aí eu lembro que quando a gente se conheceu, o Guilherme queria fazer um curta, que era um curta de alienígena. Com foco na paralisia do sono. Isso. Aí eu lembro que eu tinha uma câmera dessas mais antigas, eu falei assim, pega a câmera e vai filmando. A primeira ideia que a gente teve foi essa. Aí a gente fez alguns testes até de iluminação. Bota aqui, ó, os testes passando. E aí, inclusive, essa nossa parede verde aqui, vai servir para isso aqui, ó. Passem os takes. E aí a gente ia fazer esse curta alienígena, a paleta de cor ia ser só tons de vermelho, a gente fez um teste de iluminação vermelha, até um teste de câmera, falei assim, vai ser legal se a gente pegar por cima. E aí a gente estava com esse foco nessa produção. Em paralelo, eu sempre gostei muito de boneco, e aí eu tava fazendo ali as ilustrações, tinha alguns bonecos, e aí foi quando eu comprei, acho que o Lírio. Aí eu comprei o Lírio, e eu tava com a ideia de fazer algo. E aí eu tava com vontade de fazer algo com boneco, aí foi quando eu comprei o Lírio.
E aí a gente tava com esses dois processos aí em paralelo. Eu pensando em algo com o Lírio e o Guilherme pensando no curta alienígena. Aí tem uma questão interessante com isso do boneco. Quando eu conheci o Felipe, eu nunca tinha imaginado assim, fazer nada com boneco. No curso de teatro a gente aprende sobre bonecos, que é até chamado de teatro de animação. O teatro de animação é quando você pega um objeto não inanimado, por exemplo, isso daqui, e transforma ele em um ser vivo. Eu dou uma vida para ele. Então isso é teatro de animação. E aí os bonecos entram nisso e são basicamente assim, o principal no teatro de animação hoje em dia são o uso de bonecos. Pode ser de qualquer tamanho. Desde assim até um boneco que é grandão e você entra dentro dele ou se veste com fantasia ou qualquer outra coisa assim, ou você controla ele grandão mesmo, seu tamanho só de longe. Então tudo isso é o universo de animação. Eu não sabia nada sobre bonecos, assim, de fazer de fato, de mexer com o boneco. E pra mim foi assim, um mundo novo que eu não esperava. Apesar de eu gostar muito de boneco, eu nunca pensei que eu pudesse fazer algo com eles, né? Eu sempre gostei de construir, eu fiz os primeiros bonecos do Coletor de Sonhos, Cogumelo, mas pra mim, assim, não era algo que eu pudesse fazer. Pra mim era tipo um sonho muito distante, animar eles, né? Ter fantoches deles. E aí eu fui mostrando um pouco desse universo pro Guilherme. A gente assistiu o primeiro filme dos Muppets e começamos a rever o quanto isso também está presente na TV brasileira, né? Uhum. E aí a gente começou a pensar em algo em conjunto. Eu falei assim, por que a gente não junta a ideia do curta, a ideia de gravar, a ideia de produzir algo com os bonecos também, né? Como que eu faço aqui? E outra coisa interessante foi que quando eu descobri o mundo dos bonecos através do Felipe, assim, de fato de mexer com eles, é que eu me fascinei, porque era um mundo assim, totalmente novo. E ao contrário aconteceu também, ele queria fazer uns negócios de ficção científica, que eu trouxe a ideia, né? E ele veio com bastante ideia disso e eu com bastante ideia de boneco. Até que num determinado momento a gente focou nos bonecos mesmo. Mas ele fez bastante coisa assim interessada nos bonecos, quer dizer, na parte de ficção. E outra coisa, eu sempre tive um receio de me relacionar com artistas. Porque eu pensei assim, às vezes é muito difícil lidar com a ideia do outro, entrar num determinado consenso, daquela ideia de que às vezes um tá fazendo mais coisa, outro tá fazendo menos. Eu sempre tive muito desse receio. E aí, por ironia do destino, a gente se conheceu, eu tinha uma ideia de um determinado produto, o Guilherme tinha de outro produto, no fim das contas a gente juntou os dois, fizemos a produtora, tudo bem rápido. Foi bem bom. A ideia de produtora, o Guilherme já tinha algo de fazer produções, isso era algo que eu também nunca imaginei que eu pudesse ter. Eu queria sempre ter uma produtora, eu queria produzir coisas, mas... Tá certo assim? mas eu não sei se essa daqui é muito boa, parece que não. Mas acho que vai ter que fazer 2 demãos. Eu tô com trauma de demão, porque essa parede aqui foi mais 5 pra chegar no tom que a gente queria. Foi complicado mesmo. E aí foi exatamente assim, o contrário. A gente aqui, foi tendo ideias, a gente... Nossa, tá bem mais pra mim. Essa daqui. Mas acho que eu vou usar primeiro só essa, pra não misturar os dois. E aí fomos vendo o quanto a gente acaba se complementando assim, nas ideias, nos processos. A gente assistiu o documentário do Jim Henson e no início ali da criação era o Jim Henson e a esposa dele. A gente foi vendo o quanto... Muita coisa é feita em casal. Exato. O quanto casais assim vão produzindo arte em conjunto, né? Que não precisa ser uma competição. Porque vamos ser sinceros, existe muita competição no universo artístico. Deixa eu ver o seu. Tá bonito, hein? Qual que é a ideia desses dois personagens, né? O Plantão dos Sonhos vai ser algo que faz uma homenagem aí e uma sátira a programas. Então a gente vai ter esses dois personagens que vão ser uma nova espécie ali na Central dos Sonhos, que a gente ainda está elaborando a parte do nome, mas que eles são uma espécie que lida somente com os programas. E esses programas, eles são assistidos pelas próprias pessoas que estão sonhando. E os sonhos dentro deles. E também os outros sonhos assistem.
são a audiência. Aí como eu não conhecia muito assim dos bonecos, o universo dos bonecos, né? Só por cima, eu não sabia quem eram os Muppets. Quer dizer, todo mundo sabe quem são os Muppets, né? Só que eu não sabia nada sobre eles. Nunca tinha visto nenhum filme, nenhuma série, nenhum episódio de nada, nada. Porque era um outro universo, assim, meu. Eu até achava que eles eram, assim, completamente uma loucura da cabeça das pessoas. Como que pode os bonecos ser tão famosos assim, não sei o que. Não, tem que ser doido essas pessoas. Aí o Felipe foi me apresentando para esse mundo. E eu acabei achando, assim, um mundo incrivelmente vasto, brilhante e louco. Porque tem uma coisa, eu gosto de coisas que são esquisitas, são loucas, são de outra realidade. E aí eu me apaixonei. Achei, assim, que é um universo imenso, com muitas possibilidades. E o que eu acho legal da coisa do boneco é que eu sinto que o boneco por si só, ele tem um carisma. Então ele prende a atenção das pessoas, as pessoas gostam. E aí, e com o boneco dá pra você fazer tanto coisas bem infantis, bem educativas, igual a Vila Sésamo, mas dá pra você usar igual os Muppets. Os Muppets eles atendem, eu acredito assim, que todas as idades. Então uma pessoa, né, uma criança vai ver, vai se divertir porque é colorido, mas eles têm piadas que os adultos vão entender. Então, por exemplo, o Caco e a Miss Pig, eles trazem coisas de relacionamento ali, que eu acho engraçado. E, por exemplo, a Miss Pig, pra mim, é a maioral. Então, às vezes, só de eu ver ela com uma peruca diferente, eu já acho engraçado. Então, eu acho que os bonecos, eles têm essa coisa de que eles, por si só, já trazem uma comédia. E aí as nossas inspirações vêm muito disso, de programas antigos, dos anos 90, anos 60, anos 2000, 2010 para baixo. Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum, o que mais? Rá-Tim-Bum. Eu amo Rá-Tim-Bum. É engraçado que, na minha memória, o programa Rá-Tim-Bum era uma coisa bem estranha, esquisito, mas que tinha uma coisa, né? Olha essa maquiagem falando que era esquisito, mas que trazia um nonsense. A gente revendo hoje enquanto adulto, o programa ainda tem tudo isso, né? Mas ele tem uma linguagem bastante infantil, né? Talvez por isso a gente gostou tanto quando a gente é criança, né? Mas ele tem uma coisa que pra mim ia ser meu sonho de consumo, de produzir também, que é misturar um monte de coisa. Então ali você tem pessoas, você tem bonecos, você tem animação, você tem stop motion, você tem música, você tem aprendizado, você tem minisséries, que era o Senta que lá vem história. Ah, eu adorava que tinha uma pessoa que contava a história, geralmente uma mulher, com um objeto do dia a dia. Pra mim era tudo. E eu amo coisas musicadas. Então assim, quem não lembra, Lava a Mão, coisas... de onde vem? Como é que era? Como se faz? Como se faz, assim, pra mim o supra-sumo. Color Make, manda pra gente um potinho, porque isso aqui não vai dar pra nada. Um pote? Tem que ser um caminhão. Manda um caminhão. Manda granel pra gente. E como que eu vou saber agora o que é minha barba que não é aqui pra fazer o azul? E por que não passou no olho? Tem que passar aqui, na barba. Então, tô passando no nariz. Tô passando aqui agora. também, ó, na raiz do cabelo aqui, ó. Tem que passar em tudo. Ai, meu Deus. E eu também sou apaixonado por X-Men, né? Eu amo quadrinho. E nos X-Men tem um personagem chamado Mojo, que ele tem uma emissora de TV, onde ele passa vários programas sensacionalistas para as pessoas ali, do mundo dele, né? E eu gosto muito dessa ideia de TV sensacionalista, de nonsense, que pra mim isso é o puro suco do Brasil, anos 90. E acho que o que pessoas da nossa idade assim cresceram assistindo. E o Plantão de Sonhos vai trazer um pouco disso. A gente até fizemos uma pesquisa de conteúdo, assistimos vários programas que eram voltados para esse tema que a gente quer passar, assistimos episódios e tal, para ver qual é o tipo de humor ou de informação, de programa que a gente quer passar mesmo, se é humor, se é outro tipo, se é sério. A gente assistiu TV Pirata, Fura MTV, Piuí, assistimos Filomena Kang, o que mais? Chaves. Então a gente separou aqui 10 perguntas, onde nós vamos responder e se expor.
Então vamos lá. Como a gente se conheceu e em que momento virou algo além de amizade ou parceria?